Pode pregar 1h30, né? Vamos ler Mateus 21, 22, que o pastor pediu para pregar sobre, não pregar, falar sobre oração. E uma coisa que a gente cresceu vendo meu pai e minha mãe sempre fazer é orando e ensinando a gente a orar. Então, tipo assim, a gente aprendeu isso e a gente tenta passar para os nossos filhos, e Deus tem abençoado. E tudo que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Então vamos fazer uma oração para começar. Senhor Deus, neste momento pedimos, Senhor, que venha trazer da tua bênção, a tua graça sobre cada um que está aqui, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, nos abençoar, nos guardar, continuar nos protegendo, ó Pai. Deus, que não venha nada sair da minha boca que não seja, Senhor, prevém do Senhor, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O pastor pediu para falar sobre oração, e é o que eu falei, né? A gente aprendeu muito com meu pai, minha mãe, e a gente cresceu num lar assim, que meu pai, ele fazia a compra no mercado, e quando ele botava no chão, não era mãe, ele orava nos alimentos ali. Então a gente cresceu vendo isso. Então mesmo que a gente não faz isso hoje, mas a gente tem lembrança, memória, mas a questão de oração, a gente faz isso aí sempre, de orar. Orar, ensinar os meus filhos a orar. É engraçado que o David, ele tem 15 anos, e todo dia antes dele ir para a escola, ele vira para a mãe dele: mãe, me dá 5 minutos. Ele vai para o quarto, ora e vai para a escola. E a hora que tem vezes que eu deixo ele na escola, a mãe dele deixa, eu falo: filho, já orou? Já orei, né? Mas vai orando para a escola, e vai orando. Então o negócio da gente é oração. E o que eu tenho aprendido, tipo assim, Deus tem guardado tanta gente. Eu vou dar um testemunho rapidinho, pastor, antes de eu falar aqui. Teve uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive um acidente de carro, eu bati na traseira de uma mulher em Boca. E carteira do Brasil, internacional, e carteira do Brasil vencida. E na hora que eu bati o carro, a primeira pessoa que eu liguei foi minha esposa. Eu liguei para ela, quando eu liguei, eu falei assim: eu bati o carro agora. E o meu carro, não sei se é porque estava ligado no Bluetooth, na hora que eu liguei, o carro começou a gritar: o seu carro está ligando para a polícia e para o bombeiro, para a polícia e para o bombeiro. Aí eu liguei para minha esposa. Quando eu liguei para ela, pastor, diz ela que entrou para o quarto. Quando ela entrou para o quarto para orar, aí ela orou e falou: Senhor, você sabe a situação da gente aqui e tal, e está nas tuas mãos. Quando o policial chegou, antes de eu ir falar com ele falou assim: pode deixar que eu vou te ajudar. Ele falou: não quero nem saber a sua situação, eu vou te ajudar. Aí ele falou assim: eu preciso da sua carteira do Brasil. Eu falei assim: minha carteira do Brasil não está comigo, ela está vencida. Ele falou: vou te dar o meu e-mail e o meu número de telefone, você manda tudo para mim. Mas eu estou aqui para te ajudar. Então é tudo através de quê? De oração. Então a gente tem crescido assim, eu cresci vendo a minha mãe, meu pai falar isso sempre, e sempre a oração. Se a gente quer milagre, você nunca vai ver ninguém contando um milagre. Geralmente o pessoal chega perto do pastor, qualquer uma pessoa, e fala: pastor, eu quero que o senhor ore porque eu preciso de um milagre. Então a primeira coisa que vem não é o milagre, você tem que orar, aí que o milagre vem, porque a oração ela gera milagre, entendeu? Então o pastor pediu para falar e eu vou ler algumas coisas aqui, mas eu sou meio ruim das vistas também, não sei se eu vou enxergar. Deixa eu tentar, me presta aí, vamos ver. Esse é fundo de garrafa, mas vai dar dor de cabeça depois, né, Ricardo? Aqui, eu botei que o pastor até mandou para mim algumas coisas, tipo assim, eu peguei. Não. Aqui. Pode ler, pode ler. É porque às vezes é ruim mesmo. É só aqui em cima. Tá. Os amarelos. É só esse aqui não. Tá. Jesus disse aos discípulos que tem demônios que saem com jejum e oração. Essa parte que foi lida aqui, o que eu queria comentar também é testemunho também, mas tudo dentro da palavra que eu vou dar. Que Jesus fala que
tem demônios que é expulso com jejum e oração. Então, a oração, que é caça de demônios. Então, a oração está em primeiro lugar junto com o jejum. E o que eu aprendo aqui? Eu até falei, a minha esposa deve lembrar, uma vez Deus me despertou de madrugada, eram umas 2 horas da manhã, e eu dei um pulo da cama e já caí enjoelhado. Porque o Senhor me despertou e falou assim, levanta e ora agora para você repreender o espírito de depressão na sua vida. Eu acho que ela lembra disso, foi em Boca Raton. E ela não estava entendendo nada. Eu falei, levanta e ora. O Senhor pediu para orar. A gente dobrou o joelho, orou, nada aconteceu. Então, a Bíblia mesmo, Jesus mesmo falou, né, que tem demônios que é expulso com jejum e oração, caça de demônios. Ministério, O Saulo fica 3 dias de jejum e oração. Ministério começa com oração e jejum. O nosso ministério começa dentro da nossa casa, com a oração. É tudo aquilo que eu falei, o ministério da gente, porque não adianta muitas vezes a gente vir na igreja e dentro da sua casa, o seu ministério é completamente diferente. Então o ministério da gente, ele começa dentro da nossa casa, com o quê? Com oração. Porque a casa que não tem oração, ela não tem alegria, ela não tem um casamento perfeito, ela não tem criação de filhos perfeito. Então, a gente tem que ter, esse é um ministério que Jesus deixou para a gente. É a gente orar, porque todos nós temos um ministério aqui na terra. Porque a gente não está aqui em vão, porque Deus deixou os mandamentos para a gente cumprir. E a oração é uma coisa tão importante que eu estava lembrando hoje, comentei com o Cláudio, pastor, que estava cortando meu cabelo. A oração é tão importante, não sei quem lembra aqui, quando a gente ia para a escola, a primeira coisa que fazia quando você pegava a fila antes de ir para a sala, era orar o Pai Nosso, nas escolas. Hoje eu não sei se funciona mais, mas eu lembro disso aí. Então a gente orava o Pai Nosso, aí você ia. Então, o quanto é importante a oração? Porque a escola é para quê? Para te educar, para te ensinar. Mas o princípio é o quê? A oração, que é a oração do Pai Nosso, que é feita em todas as escolas. Ainda não criaram nada que substitua a oração. E em plena modernidade, nem em plena modernidade. O que acontece nos dias de hoje, que não tem nada que ainda, tipo, vamos botar assim, que está acima da oração. A oração é a primeira coisa que tem. Então, ainda não criaram uma modernidade para substituir a oração. Porque a oração para a gente eu, por exemplo, quando eu levanto de manhã, eu já levanto orando, entro pro meu carro orando. E uma coisa que eu aprendi nessa terra, pastor, a minha esposa sabe, eu sempre, toda a vida, eu abençoei os meus clientes. Por quê? Os meus clientes, se eu não abençoar eles com oração, eles não vão me abençoar financeiramente. E Deus tem abençoado que, tipo assim, todos os meus clientes eu coloco em oração. Todos os meus clientes, não tem um que fica. Então, eu aprendi isso nessa terra depois que eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Eu aprendi a abençoar a vida dos meus clientes, porque os meus clientes não são obrigados a me pagar, mas eu sou obrigado a abençoar eles também, porque eu vejo como, não uma troca de favor, mas eles me abençoam, eu abençoo eles com oração, entendeu? E é uma chave para as mulheres, né? Porque a Verinha eu já cansei de ver ela falando. Tem várias mulheres que perguntam a ela, qual que é o segredo seu de você ficar em casa e seu marido trabalhar? Então o quê? Eu oro para os meus clientes e ela ora para Jesus preparar mais trabalho. Então o que acontece? Quando Deus me dá muito trabalho, eu tenho condição de manter ela em casa. Eu intercedo para os meus clientes, ela intercede pelos trabalhos. Então é uma chave para as mulheres. Ela falou com ela falou com os irmãos. Ela falou para eu já ouvi ela falando, pastor, ela pede oração, ela falou assim, não, eu peço Deus, o Senhor, trabalho para o meu esposo, eu não peço trabalho para mim, porque o Senhor me dá trabalho, eu vou ter condição de manter minha família, de manter ela em casa, ela me ajuda na minha empresa, com certeza, mas é tudo através da oração. Eu leio essa? Branquinho. Yeah. Clama a mim e responder-te-ei. O problema é que minutos não clamamos mais. Muitos, né? Muitos. O problema é que minutos? Muitos. Você tá pior o problema é que muitos não clamam mais. Não, sem problema.
O problema é que muitas das vezes a gente quer que Deus faz, mas a gente não abre nem a boca para clamar e para pedir. Então, é o que eu falei, a oração, ela gera milagre. O milagre, ele vem através de oração, ele não vem através de outra coisa. Porque se eu quero um milagre, eu tenho que pedir a Deus o milagre. Eu tenho que orar a Deus para Ele me dar um milagre. Ele não vai me dar um milagre para depois eu orar. Então, geralmente, a oração primeiro e o milagre, ele vem depois. Então, a gente tem vivido muitos milagres de Deus e é tudo através do princípio que é a oração. Jejum. Jejum não é dieta. Jejuar é quando tem banquete e você diz, hoje eu vou vencer a carne e eu vou jejuar. Então, é forte isso aqui, porque muitas vezes a gente quer jejuar, mas não quer pagar o preço. Né? Então, tipo assim, você vê uma picanha ali e você fala, pô, amanhã eu vou começar o jejum, mas não é. O jejum é um sacrifício. O jejum não é tipo assim, é você deixar aquilo que você gosta e fazer no momento certo, na hora certa, e as bênçãos do Senhor, ela vem através disso, de sacrifício, que é o sacrifício do jejum. E a gente falar também que oração não é sacrifício. A Emily mesmo, um dia desse, ela falou com a avó dela, vó, só já esqueceu de orar algum dia? Aí a avó dela assim, falou assim, eu já esqueci, mas no outro dia, a hora que eu levantei de manhã, eu orei. Ela falou assim, avó, se eu esquecer de orar, eu oro 2 vezes no outro dia. Então, tipo assim, ela ora para a noite e ora para amanhã, entendeu? Porque a gente esquece, pastor, o ser humano esquece. Mas é normal isso aí. Pode ser. O ministério da oração quase não tem destaque, porque não tem muito ibope. Jacó passou uma noite lutando com Deus. Pode continuar? Pode. Quando tivermos alguma coisa para resolver, não deixe de passar uma noite falando com Deus. Peçam, continua aqui. Pode. Peçam e vocês receberão. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Para aquele que bate, a porta é aberta. Então, o que está falando aqui é que tudo que a gente pede a Deus, Ele responde. Se você quer uma porta aberta, vai abrir como? Através de oração. Entendeu? Não é que eu vou chegar lá e bater numa porta e ela vai abrir. Eu não vou chegar na casa de um cliente, você tem trabalho? Eu vou orar primeiro, eu sei que Deus vai abrir as portas. Essa que é o que está falando aqui, você pede e recebe, você bate, a porta abre. Então essa é a chave para a gente, do dia a dia da gente. E para concluir, orar é pedir e ter certeza da resposta. Ter certeza da resposta. Pode. Atos 12, 5. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava por ele. A nossa petição a Deus é a mesma oração. Se gera milagres, sabemos que o milagre vem através da nossa oração e do nosso Deus. Essa é a parte que eu falei, que sabemos que o nosso milagre ele vem através de oração, que é o que pedimos ao nosso Deus. Isso aqui é o que eu coloquei, que a minha mãe sempre ela fala com a gente, quando a gente tiver um problema, você tem que orar, que é a primeira coisa que ela ensina a gente a orar, você tem que orar, entregar nas mãos do Senhor. Você nunca pode tentar tirar o problema. Ela sempre me ensinou isso. Nunca, quando eu entregar um problema para o Senhor, não tenta tomar de volta, que eu não vou resolver. Então, eu aprendi isso. E nem tentar ajudar a Deus, porque tipo assim, muitas vezes a gente quer tentar ajudar a Deus e acaba dando problema, porque não está na hora certa, não está no momento certo, porque muitas vezes a gente acha que Deus está atrasado. Deus não está atrasado, Ele simplesmente está preparando o seu milagre, entendeu? Então essa é a palavra para a gente. Acabou. O pastor falou que era muito, mas não, pastor. Pode ler isso por completo? Pode ler. Jesus disse aos discípulos que tem demônios, que só sai com jejum e oração. Deus me despertou na madrugada para orar. Essa é a parte que eu estava falando, pastor, que Deus me despertou na madrugada para orar por causa do problema da repreender o problema de depressão.
e foi resolvido, graças a Deus. Vai Não, esse aqui é o mesmo, essa aqui. Então agora eu tenho. Não, esse aqui. De graça. E a autoridade. Autoridade e a graça obtida através da oração. A oração é o oxigênio da alma. Bênção vem de Deus. Ele quem dá e não acrescenta dores. O que é PV? O que é PV? É Provérbios. Provérbios 10, 22. 10, 22. Então, as bênçãos, ela vem através de oração. Então, o que a gente tem que aprender é que a gente tem que aprender a pedir, mas, em primeiro lugar, a gente tem que orar. Porque se não tiver oração, é o que eu estou falando. Se a gente não orar, você não vai ter bênção, você não vai ter milagre, você não vai ter resposta. Porque a oração, ela traz milagre, resposta, bênção, ela traz muita coisa. Então, ela edifica a nossa vida. Então, o pastor pediu para falar na questão de oração. Então, não, isso aqui é outra coisa. Então, o que acontece? É o que eu falei com o pastor. Eu falei, pastor, eu vou falar, mas geralmente a oração é o princípio de todas as coisas. E é o que eu falei, eu aprendi com minha mãe e a gente tem passado por nossos filhos. E graças a Deus, tipo assim, lá em casa, por exemplo, à noite, eu passo a noite depois que os meninos dormem, tem vezes que eu levanto, pastor, e boto a mão aqui, boto ali e vou orando para os meus filhos. Porque eu aprendi com minha mãe e eu tenho certeza 100%. Se eu perguntar ela aqui, ela foi várias vezes que ela passou no nosso quarto, botando a mão, repreendendo o devorador, repreendendo as maldições, repreendendo espírito de droga, repreendendo tudo. Então eu aprendi através da minha mãe que a oração é o princípio de todas as coisas. E se a gente não orar, por exemplo, o meu filho, por exemplo, o Dave, à noite eu passo no quarto dele para ir para despedir dele, ele fala, Déry, não esquece de orar. Então já está no coração dele. Então é uma coisa que, tipo assim, eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai, eu estou tentando passar para o meu filho, porque eu sei que amanhã, mesmo que eu não estiver aqui, eu sei que eles vão ensinar para os filhos deles e vai falar, o meu pai fazia isso com a gente. Então é um legado que a gente deixa. Mesmo amanhã, é o que o pastor falou um dia desse, ele estava pregando e falando, irmã, não carrega a culpa dos seus filhos se não estão na igreja, porque a culpa, eu estou ensinando o caminho certo, mas amanhã ou depois, se vier dizer, Deus o livre e guarde, ele sabe que eles teve um princípio, e qual que é o princípio que eles tiveram? Foi o princípio de pai, de ensinado por mãe e pai. Então, graças a Deus, sempre a minha mãe falava com a gente, perde tudo, não perde o temor de Deus. Porque quando você perdeu o temor de Deus, você perde tudo. E então é isso que eu tenho orado, tenho pedido, tenho buscado o Senhor. E Ele tem nos ajudado e tem nos protegido, nos guardado, nos prosperado. Eu já contei alguns milagres para o pastor falou, não, eu tenho que fazer uma entrevista com você. Mas é tudo, pastor, através de oração. E eu vou tentar contar rapidinho aqui. A minha mãe uma vez estava comprando roupa que eu ia voltar para o Brasil de uma hora para outra, do nada. E o que acontece? Ela já estava com as roupas no caixa para passar e eu estava aqui nos Estados Unidos. Mas eu estava para ir embora para o Brasil, de uma hora para outra, assim, do nada. Eles queriam me mandar embora. E minha mãe chegou no caixa, botou as roupas no caixa assim e olhou para a menina e a Verinha estava com ela. E a minha mãe assim, ó, sempre, ela tá comprando, ela tá orando, ela tá almoçando, ela tá orando, ela tá dentro do carro que ela tá orando. Então ela é mulher de oração, isso eu sei, eu aprendi muito. E ela soltou as roupas no caixa e foi embora e a menina virou para ela e falou assim, por que a senhora não vai levar a roupa? Ela falou assim, não, porque ele não vai voltar, ele não vai vir para casa mais. Aí a Verinha falou assim, mas só não vai levar a roupa, ele vai chegar sem roupa, sem nada aqui, aquele processo de vir para os Estados Unidos. Ó. Não, ele não vai voltar. Ele não vai, ela falou assim, ele não vai voltar. Aí a Verinha ficou sem entender nada. Quando foi, acho que no outro dia ou mais tarde, eu liguei, mãe, eu já estou na Flórida. E aí a Verinha falou assim, agora eu entendi o porquê que sua mãe deixou as roupas. E tipo assim, foi milagre, e eu creio que o milagre foi através da oração da minha mãe. Então o que acontece? Oração, ela gera milagre.
E milagre, ele gera as provisões de Deus, as bênçãos de Deus, entendeu? Então a gente tem vivido e tem acreditado que a oração é princípio de todas as coisas. E igual o pastor pediu para me falar, mas a gente falar de oração, você tem que viver a oração. Quando eu levanto de manhã, eu já levanto, igual eu falei, pastor, eu já levanto orando, escovando o dente orando, já pulo dentro do carro orando, já estou na rua, os meninos estão conversando comigo, eu estou orando. Muitas vezes está falando aqui atrás, eu não estou escutando nada, mas eu estou ali orando, eu estou ligado e orando, porque se a gente não tiver oração, a gente não tem vencimento de batalha, entendeu? Porque a luta a gente tem todos os dias, isso aí tem, mas a gente vence as lutas com o quê? Com oração, entendeu? Porque a oração, ela é o princípio de todas as coisas. Pastor, só até aqui mesmo, e que Deus abençoe cada um, e pega a chave da Verinha, as mulheres, porque ela ora para Deus dar muito trabalho, para deixar ela em casa, pastor. Amém. Entendeu? Deus abençoe pela Amém.